O que você vê aqui é a explosão de um depósito de munição russo e, pelo que parece, causada por fogo amigo. Mais detalhes no relatório. Depois de 8 de junho de 2026, estamos no 5º ano, no dia 106, desde o começo da invasão em grande escala. Seja bem-vindo, eu lhe dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar muita coisa, vamos ver os desenvolvimentos na Crimeia, vamos continuar acompanhando os ataques ucranianos, as rotas de abastecimento e também vamos observar muitas outras coisas que veremos ao longo deste relatório. Mas o que eu vou analisar amanhã é algo que gostaria de explicar brevemente para você. Porque adiantando, a Dil Defense, na minha opinião, fabrica o melhor sistema de defesa antiaérea com mísseis. Me convidou para estar presente em uma revelação na ILIA, em Berlim. É claro que não poupei esforços nem despesas e vou até lá amanhã. Tenho certeza de que haverá conversas, inovações e novidades para compartilhar. Ainda não sabemos se haverá relatório de situação à noite, depende do Hotel Wieland. Só para informar, vamos seguir falando sobre sistemas de defesa antiaérea. Há cerca de uma semana, já tínhamos visto como em Moscou, sistemas antiaéreos Pantsir adicionais foram instalados em prédios altos. Agora, já existem novas imagens. Desta vez, um helicóptero leva de novo um sistema antiaéreo Pantsir SMD ao telhado de um prédio. Ao redor de Moscou, cada vez mais dessas posições aparecem em telhados, torres e outras posições elevadas. Todos esses são alvos legítimos. Curioso é que a Rússia parece seguir ampliando esse esforço. Quem está convencido de já ter vencido a guerra ou de estar prestes a vencer normalmente não transforma a capital em uma fortaleza. Os recentes ataques de drones ucranianos mostraram que bases aéreas, refinarias, terminais de petróleo, instalações da indústria de defesa e instalações navais no interior da Rússia não são mais inalcançáveis. Moscou aparentemente está tirando suas próprias conclusões disso. E parece que a ilusão de uma capital segura ainda é mais importante do que a linha de frente, qualquer instalação militar e, claro, todos os depósitos de petróleo que estão sendo atacados um a um. Para nós, a rota logística no sul da Ucrânia ocupada parece ser a mais importante. Imagine a alegria dos soldados ao verem outro caminhão explodindo na frente deles, porque a defesa antiaérea realmente não existe, enquanto aqui, em algum telhado de Moscou, o próximo sistema de defesa antiaérea está sendo instalado. As unidades de drones ucranianas relatam, para a noite de 7 de junho, uma notável variedade de alvos atingidos. Foram atacados 2 sistemas de defesa antiaérea, locomotivas, depósitos de combustível, 6 subestações, 10 torres de comunicação e outros alvos logísticos e de infraestrutura. Segundo informações divulgadas, a Brigada de Reconhecimento e Ataque dos Cossacos Terek, na região ocupada de Luhansk, foi especialmente atingida. O quartel-general da brigada ficava a cerca de 100 quilômetros atrás da linha de frente e, por isso, era considerado relativamente seguro. Segundo os relatos, vários edifícios do complexo foram destruídos, incluindo o quartel-general, um posto médico, além de depósitos de munição, combustível e equipamentos. Ao todo, teriam ocorrido 7 impactos diretos na área de comando. Até mesmo fontes russas falam em danos graves e perdas significativas dentro da unidade. Os ataques revelam o alcance atual dos drones ucranianos. Um quartel-general de brigada a 100 quilômetros da linha de frente era visto como retaguarda segura. Hoje em dia, parece que nem mesmo lá alguém pode mais contar que vai passar a noite sem sobressaltos. A cidade de Konstantinivka está lentamente se tornando o próximo grande campo de batalha no Donbass. Quem olha para o mapa percebe rapidamente por que se luta tão ferozmente lá há meses. Desde o início da guerra, já vimos muitas grandes batalhas nessa região aqui. Bakhmut, Chassivja ou, recentemente, também Turetsk. Agora, Konstantinivka parece ser o próximo alvo da ofensiva russa de verão. Durante meses, unidades russas tentaram se aproximar da cidade por meio de pequenos avanços e infiltrações. Atualmente, os combates ocorrem não só nos arredores, mas também em praticamente toda a cidade. Tropas russas estão presentes em várias áreas da cidade, enquanto os ucranianos ainda conseguem manter grande parte dela sob controle. Em certos pontos, os dois lados estão a poucos quarteirões de distância. Interessante é a abordagem russa. Como em Pokrovsk, eles não buscam cercar totalmente a cidade.
Pequenos grupos avançam mais para a cidade e se posicionam perto das linhas de abastecimento ucranianas. O objetivo aqui é forçar os ucranianos a recuar pouco a pouco. Mesmo assim, não se deve olhar para o mapa apenas até a fronteira da cidade. Pois mesmo que a Rússia consiga tomar Konstantinivka nos próximos meses, surge a próxima pergunta. O que acontece depois? É nesse ponto que a situação se complica. A ofensiva rumo a Druzhivka ainda não começou. As posições ucranianas em Chassiv e Chassivja ainda impedem o controle total das elevações da região. A localidade sobre a qual acabei de falar é a cidade de Chassiv. Aqui, esse seria, por assim dizer, o próximo alvo dos russos. Como eu disse, aqui eles continuam avançando em combate por Konstantinivka. Um avanço ainda não é visível. E ao mesmo tempo estamos aqui em Chassiv e Chassivja. Da mesma forma, os ucranianos conseguem manter muito bem essa área. Por isso, os russos não conseguem romper pelo nordeste, nem avançar para o oeste para cortar as unidades ucranianas. Isso mostra que tudo está ocorrendo, ao que parece, de modo sistemático. A situação lembra um pouco a Batalha de Toretsk de meses atrás. Lá, os russos também usaram grandes forças para tomar uma cidade, mas logo enfrentaram outra linha de defesa já preparada, Konstantinivka. Isso pode, portanto, ser um importante sucesso tático, mas a verdadeira questão estratégica é se isso resultará em um avanço operacional. E eu ouso dizer que não, e tudo isso, é claro, ainda está em aberto. Porque os russos lutam atualmente pela cidade, mas o que fariam após uma possível vitória não está claro. Segundo informações e imagens recentes, uma bomba planadora russa parece ter atingido um depósito de munições em Belgorod. A explosão e as detonações seguintes indicam que muita munição estava armazenada ali. Várias fontes suspeitam que havia um local para mísseis dos sistemas Iskander ou S-300 ali. Se isso for confirmado, então o depósito não teria sido destruído pelos ucranianos, mas sim pela própria força aérea. Porque até agora, nenhum ataque ucraniano foi relatado. Os ucranianos também não relatam nenhum ataque nessa região. Ou seja, de ambos os lados não há nada ali. Também não houve alerta de drones nesse momento, nem qualquer tipo de alerta de mísseis. Isso pode significar que os russos não perceberam o ataque ucraniano e os ucranianos não divulgaram, o que seria incomum. Ou então, os próprios russos explodiram o depósito. Incidentes desse tipo são raros, mas de forma alguma sem precedentes. O uso intenso e prolongado de bombas planadoras eleva o risco de defeitos técnicos, erros de navegação e outras falhas. A região de Belgorod é notória por isso. Sempre que ouço sobre uma bomba planadora caindo, apostaria 200 euros e acertaria dizendo que foi em Belgorod. Porque geralmente é nesse lugar que exatamente esses incidentes acontecem. Quantas vezes bombas planadoras já caíram em casas residenciais? Quantas vezes bombas planadoras já caíram na rua? Explodiram, e justamente em áreas residenciais densamente povoadas, porque a Força Aérea as perdeu. Em parte, claro. Ou por outro lado, eles as lançaram e elas não se abriram, então caíram sobre a cidade. Os russos já reclamaram disso várias vezes. Por parte do Kremlin ou do Estado-Maior, só veio a resposta: bem, então que não morem na zona de lançamento, porque isso pode acontecer. Um lançamento errado já é irritante, mas se isso causar a explosão de um depósito de mísseis Iskander ou S-300, vira um incidente extremamente embaraçoso. E além disso, é uma perda militar relevante, e as imagens pelo menos indicam que explodiu muito mais do que apenas a bomba planadora. A reação em cadeia que ocorreu lembra mais um depósito de munições do que um prédio comum. A crise de combustível na Crimeia continua se agravando. Novas imagens mostram uma fila de veículos de cerca de 2,4 quilômetros em um posto de gasolina na estrada entre Sevastopol e a periferia. As imagens correspondem aos inúmeros relatos dos últimos dias. Em toda a península, há longas esperas, racionamentos e problemas no abastecimento de combustível. Mesmo onde o combustível ainda está disponível, os motoristas às vezes precisam esperar por horas e só podem comprar se tiverem recebido um vale. A causa está principalmente nos crescentes problemas da logística russa.
As sanções cinéticas ucranianas, que há semanas pressionam depósitos de combustível, refinarias, transportes de combustível, conexões ferroviárias e as principais rotas de abastecimento. Ao mesmo tempo, os russos também relatam restrições e escassez não só na Crimeia, mas também em outras regiões da Rússia. Para os habitantes da península, a guerra chegou de vez ao cotidiano. Quando é preciso esperar quilômetros na fila por gasolina ou diesel, as consequências dos ataques à infraestrutura de abastecimento russa não são mais visíveis só em mapas ou imagens de satélite, mas diretamente nas ruas da Crimeia. Vamos dar uma olhada na região de Kherson, pois a região de Kimburn sempre foi um posto importante para os russos. E é exatamente isso que agora parece ter se tornado uma armadilha para os ocupantes. Segundo o grupo partisano Atat, ataques ucranianos às rotas de abastecimento prejudicaram gravemente o fornecimento na região. Munição, combustível e alimentos chegam pouco ou nem chegam mais às posições. A região também é frequentemente sobrevoada por drones ucranianos que caçam soldados russos. Vocês podem ver que a distância entre o território ucraniano e o russo não é tão grande. Podemos ilustrar isso rapidamente. Então aqui, 10 quilômetros, isso não é nada que um drone FPV de hoje não consiga superar. Com a retirada do 337º, com o regimento saindo, essa área fica desprotegida e os ucranianos poderiam desembarcar aqui. Aqui está marcada mais uma zona de desembarque que eu já tinha desenhado antes, além das zonas Bravo e Charlie, que ficavam em algum lugar desta área há algum tempo. E seria possível que os ucranianos desembarcassem aqui, mas não acho que veremos nada grande por aqui, no máximo só para aumentar a pressão. A partir daqui lançar mais drones, provavelmente novamente com forças especiais, como já aconteceu antes, se acontecer. As praias de Krasnodar mudaram, pois agora, além de guarda-sóis e espreguiçadeiras, há posições de defesa contra drones no início da temporada. As imagens mostram metralhadoras na praia, lembrando uma zona de conflito, não um local de lazer. Sinceramente, não tentaria justificar isso. Os ucranianos, na verdade, fazem basicamente a mesma coisa. Lá é comum ver picapes ou caminhões com metralhadoras M2 Browning montadas em suportes, sendo usadas para defesa contra drones. Na maioria das vezes, também com uma mira térmica e outros sensores acústicos e ópticos que facilitam a detecção de bombas durante a noite. Isso, pelo menos visivelmente, falta aqui do lado dos russos. Contra drones de voo lento, esses sistemas podem ser bastante eficazes. Claro, a variante russa parece um pouco improvisada. Quando o autodenominado segundo exército mais forte do mundo coloca metralhadoras entre banhistas, isso não lembra os catálogos reluzentes de tecnologia militar moderna. Ainda assim, não se deve subestimar a utilidade prática disso. O mais interessante é como essa guerra já faz parte do cotidiano russo. Anos atrás, cenas assim em uma praia de férias em Sochi seriam impensáveis. Atualmente, defesas antiaéreas, sacos de areia e metralhadoras compõem cada vez mais o cenário urbano local. Acredito que Adler não será o único assim. Com o aumento do alcance dos drones ucranianos, mais cidades costeiras e instalações sensíveis devem adotar medidas de proteção semelhantes. No aeródromo próximo a Prostarsovo, na região de Ryazan, teria ocorrido um ataque. A extensão exata dos danos ainda não está clara. O interessante é o que supostamente existe ali. Relatos apontam que havia um centro de pesquisa e produção de veículos aéreos não tripulados no local. Ou seja, justamente o setor que ganhou mais importância para a Rússia nos últimos anos. Se o desenvolvimento ou produção de drones foi afetado, isso seria mais interessante que o aeródromo. Afinal, aeródromos podem ser reparados, pistas de decolagem podem ser consertadas, mas instalações de produção, áreas de teste e máquinas especiais para o desenvolvimento, bem, essas são muito mais difíceis de substituir. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe das algas e especialmente ao Tenente-Coronel Drenek, Sila, Dietrich Brey e Mayhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.